Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao canal Geoconhecer Online. Eu sou o professor Noé Carvalho, né? E hoje estamos aqui para dar prosseguimento, né, como prometido, à nossa série de videoaulas resolvendo questões de português, né, da banca IBFC. Então, a gente está aqui trazendo uma série de videoaulas, né, onde a gente está resolvendo questões de nível médio, tá? Questão de provas anteriores da banca IBFC, tá? Questão de português. Entendemos que isso é fundamental, né, durante a sua preparação, né, para você entender o padrão de questões da prova, né, como o padrão de questões da banca, né, como a banca costuma cobrar essas questões, esses conteúdos de língua portuguesa, ok? Então, não esqueça de se inscrever em nosso canal, de ativar o sininho, né, de dar o like aí para você nos fortalecer cada vez mais, né? Essa é a maneira aí que você também pode estar nos ajudando, tá certo? Então, gente, para iniciar, né, aqui uma questão que a gente vai analisar direitinho e responder corretamente, né? Aqui trazendo as explicações. Então, diz assim: assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Aí temos o trecho. O uso de dois pontos no fragmento é a decisão mais lógica, dois pontos, para preservar. Está vinculado a... Então, o que a banca está querendo saber? Qual é a explicação do uso destes dois pontos aqui, né, entre lógica e para? Então, vamos lá. Letra A. Introdução de apostos ou orações apositivas. Letra B. Introdução de enumeração ou sequência de palavras. Letra C. Introdução de citação direta. Letra D. Interrupção da oração coordenada. Letra E. Explicação de uma ideia. Né? Aí que nós temos, né, o termo que vem antes, a ideia anterior. É a decisão mais lógica. Qual é a decisão mais lógica? Para se preservar. Então já vamos, né, colocar isso na nossa mente. Qual é a ideia aqui? E aqui nós vamos, primeiramente, explicar, né, quando que a gente usa os dois pontos para você identificar a alternativa correta. Então, dois pontos, usar para quê? Para anteceder uma citação ou fala de alguém. Então, para anteceder uma fala de alguém. Por exemplo, já dizia minha mãe, dois pontos. Como é que o que ela dizia? A inveja é a arma do incompetente. Ou, para iniciar uma enumeração, Pedrinho trouxe um pirulito, 3 balas e 4 chicletes. Enumeração. Introduzir um esclarecimento ou explicação sobre algo mencionado anteriormente. Por exemplo, ela conquistou tudo o que desejava. O que ela desejava? Fama e prosperidade. Ou para introduzir exemplos, observações, notas ou informações importantes. Por exemplo, aqui, observação, o ponto de interrogação pode indicar surpresa. Então, gente, neste caso, nós temos a, a nossa ideia aqui, né, do ponto de interrogação, o ponto de exclamação, perdão, ele se justifica pelo fato de explicação de uma ideia, né? É a decisão mais lógica, dois pontos, para se preservar, tá? Que é a explicação da ideia, da decisão mais lógica, tá certo? Então aqui, ó, explicação de uma ideia vai ser a letra E. Do mais, essas outras opções não têm nenhum cabimento, tá? Não chegam nem perto. Por exemplo, aqui, introdução de aposto, orações apositivas, com o mesmo sentido de explicação de algo, né? Esse aqui não tem valor positivo. Introdução de enumeração, aqui a gente não vê nenhuma enumeração, como a gente mostrou anteriormente. Introdução da citação direta, aqui não tem fala de ninguém. Interrupção de uma oração coordenada, também não se aplica nesse caso. Então a letra E é realmente a nossa alternativa correta. Já a questão 2 diz assim: as palavras a seguir fazem parte da mesma regra de acentuação. Quais são as palavras que a gente tem aqui? São 3, né? Imaginárias, cenários e exercícios. O que a gente pode observar?
que todas essas palavras, elas são palavras paroxítonas terminadas em ditongos, tá? Paroxítonas terminadas em ditongo, todas elas. Neste caso, essas paroxítonas terminadas em ditongos, todas elas são acentuadas. Por isso, elas obedecem à mesma regra de acentuação, né? Paroxítonas terminadas em ditongos, imaginárias, né? Paroxítona, a penúltima sílaba tônica acentuada, e terminada em ditongo, né? Imaginárias, cenários, exercícios. Aí, assinale. Letra A. As palavras paroxítonas terminadas em an, ans, ão ou ãos. Então, elas são acentuadas por serem terminadas em an, ans, ão e ãos? Não. Né? A gente já viu que não. As palavras paroxítonas terminadas em L, N, R, X, P, S? Também não, né? Elas não são terminadas com essas terminações. A sílaba tônica de palavras paroxítonas terminadas em I, Is e Us? Também não. Né? Elas não são terminadas com essas terminações. As palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais? Exatamente. Né? São palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais, né? Todas elas são acentuadas. E há quem diga, né, também que elas se equiparam, né, a proparoxítonas, onde todas são acentuadas, né, onde a antepenúltima sílaba é a sílaba tônica. E a letra E, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, mas essas palavras aqui não são proparoxítonas, portanto, a letra D vai ser a nossa alternativa correta. Então, aqui mais alguns exemplos, né, de palavras paroxítonas terminadas em ditongos. Todas elas são acentuadas, né, como que secretária, área, cárie, série, armário, prêmio, arbóreo, água, mágoa, tênue, mútuo, bilíngue, enxágue, né, e deságuam. Então, aqui são exemplos de palavras paroxítonas terminadas em ditongos, né, acentuadas. E a questão 3, em relação aos atributos da redação oficial, assinale a alternativa incorreta. Então, em relação aos atributos, às características da redação oficial, da escrita oficial, nós temos que marcar a característica, né, o atributo incorreto, que não faz parte. Uma redação oficial, um texto oficial, ele deve ter clareza? Claro que sim. Vou começar aqui da letra E, né, subindo aqui. Então, impessoalidade, será que um texto, uma redação oficial deve ser impessoal? Claro que sim. Né? Deve ter precisão? Sim, deve ser um texto claro, ser preciso no que ele quer dizer. Né? Deve ter coerência? Exatamente. Deve ter correção? Não, gente, esse termo aqui é equivocado, tá? Não faz parte das características da redação oficial, né? Das características, dos atributos da redação. Então, correção tem outro significado, né? De meio que obrigação, né? De cumprir algo, né? Por ordem, mandato de algo. Então, neste caso, isso aqui pode ser facilmente confundido com coesão, né, que é diferente de correção. Portanto, aqui o incorreto será a letra B de bola e aqui uma breve explicação. O que é coerção? É a ação de coagir, de forçar alguém a fazer alguma coisa, né, de repressão. Repressão através da força, castigo, punição. Né? Houver coerção sobre os julgamentos, tá certo? Então, aqui é o significado de coerção. Enquanto coesão, né, que seria a característica ideal aqui, que pode confundir muitos candidatos, né? Coesão é a união harmônica entre as ideias, entre uma coisa e outra, né? No caso do texto. Harmonia, coesão entre as partes de um estado. O uso correto dos aspectos gramaticais que conectam os elementos de um texto, deixando esse texto claro e compreensível. É exatamente isso, tá? Não podemos confundir coesão com coesão, certo? E aqui a nossa questão 4. Observa
Observe a crase na sentença. A sentença diz o seguinte: veja o que fazer para sobreviver à influência dos colegas desagradáveis. Assinale a alternativa que justifica o uso correto de crase. Então, inicialmente, uma breve explicação, né, que de maneira resumida, né, de maneira genérica, como é que a gente deve usar a crase e por quê. Então, a crase é a função da preposição a com um artigo definido feminino a. Na escrita, né, o acento grave em cima do a é usado para indicar que há crase naquela construção. Então, a crase é a soma da preposição mais o artigo feminino a, né? A mais a vai dar o a craseado, não é isso? Essa junção acontece quando o termo é acompanhado da preposição a, enquanto o termo seguinte é artigo feminino a. Veja o exemplo. Eu fui a... Quem vai a algum lugar, né? Então, ele foi, aqui é a preposição a, mais o artigo a de praia, né? Somou os dois aqui, então eu fui à praia ontem, né? Somou os dois, né? O acraseado. Continuando. Para saber se há crase ou não, uma dica é tentar transpor termo para o masculino, o que geralmente transforma a em ao. Por exemplo, ao invés, se você eventualmente estiver em dúvida, né? Eu fui à praia, aí você troca, aqui no exemplo, eu fui ao jogo, né? A gente colocou o artigo o. Então, quando esse sozinho aparece, quer dizer obrigatoriamente que há crase, tá? Então, no caso aqui, realmente, eu fui à praia ontem. Então, essa é de maneira genérica, né? De maneira que resumida, né? Claro que tem outros casos mais específicos de crase, tá? E aqui, a gente vai tentar justificar, né, a existência dessa crase. Então, sobreviver. Então, veja o que fazer para sobreviver. Sobreviver a algo, né? Quem sobrevive a algo. Sente aqui a presença da preposição, né? Sobreviver a algo, né? O que seria esse algo? A influência. Observa aqui o outro A, o artigo, a influência dos colegas desagradáveis. Então, somou dois aqui, a preposição mais o artigo feminino a, influência, né? E ficou aqui esse a craseado. Então, vamos ver aqui qual é que está falando exatamente isso. Letra A. Indiferente o verbo ser transitivo, indireto ou direto. Só haverá crase diante de um termo determinado, especificado como um substantivo masculino. Claro que não, é totalmente contrário, né? Não existe crase diante de substantivo, né, masculino, tá? Apenas feminino. Então, aqui já deixa essa afirmativa totalmente equivocada. Letra B. A preposição exigida pela expressão anterior, o verbo, se une ao o artigo exigido pelo substantivo feminino. Exatamente, né? O verbo sobreviver, ele exige a preposição a, né? Sobreviver a algo, tá? Então, aí juntou aqui com o a de influência, né? E aí, nesse caso, formou o a craseado, né? Com acento grave. Recebe o acento grave o a inicial das locuções adverbiais, né? Se a locução adverbial ela for feminina, no caso sim, mas aqui não é o caso específico, né? Esse a aqui, craseado, se justifica pelo verbo exigir uma preposição e o artigo aqui do substantivo feminino, ok? Letra D. Recebe o acento grave o a inicial das locuções conjuntivas, também não. Letra E, recebe o acento grave o a inicial nas locuções prepositivas. Nesse caso, não é esse caso, tá? Então, realmente a letra B vai ser a alternativa correta. E aqui, só para confirmar, né, o gabarito, quarta questão, letra B, né? A questão 3 também, letra B, de acordo com o gabarito. Segunda questão, letra D, certíssimo. E a primeira questão, letra E. Só para confirmar aqui a primeira. Exatamente. Então, gente, essa foi a nossa aula número 3, né? Em breve estaremos aí com a aula número 4. Então, se inscreva, dê o like, ative o sininho aí para você ficar por dentro das nossas novidades,
tá? Então, um abraço a todos e até a próxima aula.